Olá, tudo bom? Que o alho é um alimento maravilhoso para a nossa saúde, a gente já sabe. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar mais detalhes sobre como consumir o alho diariamente, como conseguir fazer esse consumo diário, porque muitas pessoas não têm esse hábito, acham que só vai dar certo se consumir o alho cru, isso não é verdade. Eu vou trazer aqui para você 7 ideias de como consumir o alho, como inativar aquele hálito de alho, aquele bafo de alho que as pessoas reclamam que ficam depois. Vou te explicar mais sobre aquele verdinho que fica dentro do alho. Será que a gente tem que desprezar? Será que a gente consome? Várias dicas bem legais, então fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você consome alho no dia a dia. Qual é o tempero que você mais usa? Na minha casa, a base mesmo é o alho e a cebola. Eu quero saber na sua, o que não falta na sua cozinha aí do dia a dia. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Até mesmo para me inspirar mais também, né? Se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim aqui no canal. E se você conhece alguém que precisa de mais ideias ou aprender mais sobre como acrescentar o alho no dia a dia, compartilhe esse vídeo. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Quando a gente pensa no alho, a gente pensa num temperinho, né? Claro, ele dá um sabor maravilhoso à comida, mas ele não é só tempero não, ele é um alimento muito rico nutricionalmente. Ele é rico em compostos sulfurados bioativos e o principal desses, o mais estudado, é a lisina. Mas tem um detalhe interessante, porque a lisina não vem na forma natural dela ativa no alho, ela vem como forma de aliina, que é uma forma inativa. Então, para você conseguir formar a lisina do alho, que é esse composto tão estudado, você precisa que a enzima a licinase, a alinase, depende de como você fala, entre em contato, porque essa alina está dentro da célula e a enzima está fora. Então, para que elas se encontrem, você tem que romper a célula. A gente pode fazer isso amassando, picando, moendo, picando assim com a ponta da faca, qualquer coisa que você queira. Você tem que macerar, triturar, picar o alho de alguma forma. E aí você espera uns 10 a 15 minutinhos, o tempo que você vai organizando as outras coisas que você vai usar para cozinhar, para você de fato utilizar o alho dessa forma, você vai conseguir mais benefícios relacionados a esse nutracêutico tão poderoso. Muitas pessoas querem saber, Patrícia, aquele brotinho verde. Às vezes eu compro alho, deixo ele lá uns dias, começa a crescer um brotinho verde ali. Será que eu tenho que desprezar? Será que nem a batata, né, que a gente não deve consumir? Não, na verdade é o contrário. Esse alho germinado, que é assim que a gente chama, pode ter até mais antioxidantes. O único problema é que ele vai ter um sabor mais forte, mais pronunciado. E para algumas pessoas mais sensíveis, pode dar um desconforto digestivo. Então, é uma questão de você avaliar a sua própria tolerância e o que você espera com relação ao sabor do alho, né? Se você quer um sabor mais suave ou um sabor mais marcante. Mas, de fato, o alho traz muitos benefícios para a nossa saúde. Quando a gente pensa na saúde cardiovascular, o alho é um alimento muito estudado e já tem muita comprovação científica dos efeitos benéficos. O alho estimula o óxido nítrico, que aumenta a atividade de enzimas que favorecem a vasodilatação das nossas artérias, das nossas veias, dos nossos capilares sanguíneos. Então, com isso, ele reduz a resistência periférica e pode ajudar a controlar a pressão arterial. Então, esse é um efeito muito interessante, além de proteger o endotélio, que é a parede do vaso. Além disso, o alho pode ajudar na questão do LDL oxidado, ele ajuda como varredor dos radicais livres e impede justamente que o LDL sofra oxidação. A gente já sabe hoje em dia que o LDL só se torna realmente perigoso e aterogênico se é um LDL oxidado, então é importante diminuir isso, né, na nossa saúde, e o alho atua nessa forma brilhantemente. Outro super benefício do alho, com certeza está relacionado à imunidade, né? Muitas pessoas já associam consumir o alho diariamente, né, de forma regular, com menos resfriados, menos duração do resfriado. Então, de fato, isso pode estar relacionado porque a lisina é um potente agente antimicrobiano, porque ele reage com várias enzimas vitais para patógenos e também aumenta a proliferação de células natural killer e macrófagos no nosso organismo, ou seja, estimula mais a imunidade mesmo. Então, consumir o alho de forma regular pode dar aquela turbinada no seu sistema imunológico se você busca isso. Além disso, tem um outro efeito que é complementar, anti-inflamatório, porque o alho atua bloqueando a ativação de uma enzima que é o interruptor mestre da inflamação do DNA das nossas células. Então, quando a gente silencia esse interruptor, a gente produz menos fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, que são muito relacionados ao aumento da inflamação do nosso organismo, aquela inflamação crônica de baixo grau. E ainda tem um outro efeito que ajuda na inflamação também, que é melhorar a sensibilidade à insulina. Esses compostos de enxofre do alho podem ajudar a proteger as células betas do pâncreas e podem ajudar a melhorar
essa questão da sensibilidade à insulina, até mesmo o transporte de glicose. Então, ele facilita a translocação do GLUT4, que é um transportador que coloca a glicose dentro do músculo. Então, melhora a eficiência com que o nosso corpo lida com o açúcar do sangue. A gente sabe que açúcar do sangue aumentado pode dar uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina, excesso de insulina ao longo do dia de secreção de insulina, pode aumentar a inflamação. Então, de uma forma muito diversa e até mesmo sinérgica, o alho ajuda na inflamação, ajuda na imunidade, ajuda na glicose e também ajuda na microbiota intestinal. Como eu te falei que ele ajuda nessa questão de ser um antimicrobiano natural, ele pode ajudar a melhorar as bactérias presentes no trato digestivo e também o alho contém inulina e frutóligosacarídeos, que são um tipo de carboidrato não digerido, mas fibras interessantes que estão naturalmente presentes no alho, que as bactérias boas gostam de consumir. Então ele ajuda a diminuir as ruins e aumentar as boas. Ele é um prebiótico bem interessante. Vamos falar então dessas tais 7 formas de acrescentar mais alho no dia a dia. Claro que a mais básica é você amassar o alho e usar ele cru mesmo, como eu te falei. Nesse caso, a gente consegue a máxima alicina presente. E aí é ideal para vinagrete, molho, guacamole, pastinha com ricota, pastinha de hummus, né, que é de pastinha de grão de bico. Até mesmo nas saladas ralado, assim, com mostarda, com vinagre, com um pouquinho de azeite para botar no molho, ele funciona super bem. A segunda forma é você utilizar ele nos refogados. E aqui é que tem um erro crítico. Muitas pessoas pegam, ligam lá o fogo, botam a frigideira, botam um azeite e já está aquecendo o azeite, amassa o alho, joga ali. Não é o ideal. O ideal é que você, como eu te falei antes, faça um pré-preparo do alho, pique, moa, amasse, o que quer que seja, espere uns 10 minutos antes de cozinhar, para aí sim refogar o seu arroz, seu feijão, suas carnes, seus vegetais, o que você quiser fazer, os molhos que vão ser cozidos no alho, que já tem mais alicina disponível para você conseguir ter esses benefícios. Outra opção bem legal é você utilizar o alho com azeite. Nesse caso, o ideal é que você faça e utilize naquela refeição, que você não deixe o alho lá dias no azeite. Tem até um vídeo falando mais sobre como isso pode ser muito perigoso para a saúde, pode aumentar o risco de botulismo, inclusive. Mas o alho que você prepara na hora, amassa ali 10 minutinhos antes, coloca um pouco de azeite e coloca por cima de um peixe, de um vegetal, de um bife, fica super gostoso. É uma excelente opção também e é muito sinérgico, funcional e anti-inflamatório. Outro detalhe interessante é você refogar o alho e colocar ele refogadinho por cima do bife, do frango, dos vegetais, deixar ele suavemente dourado, né, sem escurecer demais, para não formar acrilamida que é indesejada, é amarga. Então, o ideal é que o alho no azeite ou na gordura que você utiliza, lembra que eu tenho um vídeo aqui falando das melhores gorduras para cozinhar e as piores, mas que o alho fique dourado, tá? Nunca preto. Outra opção interessante pode ser você assar o alho. Você pode botar ele junto com uma carne, com um tomate, com o que quer que você for utilizar assado no forno e utilizar ele dessa forma assada. Da mesma forma, o ideal é que você amasse ele. Você pode pegar o dente de alho, mas eu gosto de botar para assar com a casca. Só pega com a faca assim, empurra para baixo, para ele ficar meio amassadinho, e aí você leva para assar com os vegetais ou com a carne que você for assar junto, até mesmo puro, com azeite, se você quiser. E aí, dessa forma, você vai conseguir ter aquele sabor mais adocicado do alho assado, e muitas pessoas têm mais tolerância com esse tipo de alho. O alho com limão também é interessante, até tem um vídeo aqui no canal falando mais dessa combinação incrível. Ele é antioxidante, mas a gente tem que ter cuidado, porque em jejum pode ser muito agressivo para o estômago, se você tem refluxo. Então muitas pessoas gostam de fazer uma água de alho, botar uma rodela de limão ou espremer meio limão ali, pode ser uma opção interessante, mas cuidado se você tem sensibilidade gástrica. Tem também o alho negro, que ele é rico em L-cisteína, que é um antioxidante muito poderoso, valioso. Tem um perfil diferente da alicina crua, mas o mais interessante é que você não precisa fazer esse alho negro, que é um alho fermentado, né, em casa. O ideal é que você já compre pronto com os cuidados necessários. Muitas pessoas querem saber também sobre o alho em pó, que muitas pessoas usam no dia a dia por praticidade, ou temperos que vem alho junto, né, vem misturado alho em pó, com, sei lá, páprica, cúrcuma, outras coisas assim. Esse processamento industrial pode diminuir um pouco a ativação da alinase, então pode ter menos alicina ali. Claro que o alho fresco é mais superior em termos medicinais, assim, nutricionais, mas entre usar nada e usar o alho em pó, se for isso, melhor usar o alho em pó, tá bom? E muitas pessoas falam, ai, Patrícia, eu gosto do alho, mas fico com um mau hálito depois de consumir o alho. A maçã fresca, a hortelã, a salsinha podem ajudar a inativar.
Então você pode mastigar uma maçã depois, ou até mesmo botar um punhado de hortelã ou de salsinha na boca, porque os polifenóis desses alimentos vão neutralizar esses compostos sulfurados na sua respiração. Então pode fazer com que você consiga consumir diariamente sem ter nenhum tipo de, né, problema social relacionado ao consumo do alho. Muitas pessoas querem saber quanto consumir de alho no dia a dia. Então, de 1 a 2 dentes de alho, normalmente, é uma dose indicada, né? E ok para a maioria das pessoas. Agora, se você toma anticoagulante, se você tem alguma cirurgia ou algum tipo de exame programado que vai fazer algum tipo de exploração, por exemplo, uma colonoscopia, que você não pode consumir anticoagulantes antes, o ideal é que você suprima um pouco o consumo mais exacerbado. Se você é uma pessoa que tem pressão muito baixa, se você está grávida, amamentando, está na dúvida de quanto alho consumir, fala com o seu médico ou seu nutricionista. Inclusive, se você tem qualquer tipo de problema de saúde, lembra que esse vídeo aqui é informativo, então a ideia é te ajudar a conhecer mais sobre o alho. Me conta aqui embaixo, então, se você tem alguma outra forma diferente que eu não falei aqui de consumir alho. Se você tiver, eu vou adorar ver sua forma. E qual delas você mais gostou? Escreve pra mim, eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!